Epicentro Business de volta de Barueri Alphaville para o mundo. Os três improváveis hoje de volta aqui para trazer para você um pouquinho de conhecimento, sabedoria. Hoje com um convidado mais do que especial. Eu quero aqui saudar o meu grande parceiro Leandro, meu grande parceiro Bruno e o nosso convidado especial dessa noite, apóstolo João Paulo Ferreira. Apóstolo, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. É uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado. Na verdade, eu que tinha que dar as boas-vindas a vocês por esse programa tão extraordinário, que eu não tenho dúvida, está alcançando pessoas em várias nações, dezenas de nações, e transformará a vida de muita gente. Amém. Muito obrigado. Amém. Para você que ainda não sabe, esse programa é transmitido para mais de 40 países. Eu vou passar a palavra agora para o nosso grande parceiro aqui, Leandro Rodrigues. Vamos que vamos. Não sei nem o que ia falar aqui agora, mole? Mas Epicentro Business veio para levar tudo, veio para levar o empreendedorismo para toda a região, para todo o Brasil, para 40 países. Passa aí agora para o nosso amigo. Fala pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui na presença dos meus grandes dois amigos e sócios, do apóstolo João Paulo. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo. E uma curiosidade é que a gente vinha se conectar aqui em Alphaville, né? Apesar da gente sair de uma cidade vizinha do interior de Goiás e nos conectar aqui. É uma honra. Acredito que nada é por acaso, tudo é um propósito, né? Deus junta propósito. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando e aprendendo com você, meu apóstolo. Gratidão. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Apóstolo João Paulo, eu queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores, contar. Hoje nós temos aqui 1 hora para bater um papo bem gostoso. Eu acho que nós temos muito, nós podemos muito influenciar essas pessoas, trazer, romper barreiras emocionais. A gente sabe que hoje as pessoas estão carentes disso, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para que o pessoal desses 40 países possa te conhecer. Bom, eu ouvi quando você mencionou que vocês são os improváveis. Isso. Mas eu tenho absoluta certeza que vocês não são mais improváveis do que eu. Porque eu aprendi que a maior dor é a sua. A do irmão dói, mas não está doendo em você. Exato. Então eu sou do interior do estado do Ceará. Para quem não conhece os estados brasileiros, eu sou do Nordeste brasileiro. Da região onde se conhece em todo o Brasil e fora do Brasil, que é uma região onde habita o maior número de pobreza. Eu tinha um pastor, inclusive aqui de São Paulo, que ele estava vindo da África em missões e o piloto anunciou que eles estavam sobrevoando o Nordeste brasileiro. E ele disse que naquela hora Deus falou com ele e disse assim: por que você está indo fazer missões na África se existe uma África no Brasil? Ou seja, existe uma região carente no Brasil, existe uma região que não tem a informação correta, que não acessou a mentalidade correta. Então, eu sou dessa região, eu sou filho de pedreiro e agricultor. Meu pai, eu sou de uma cidade serrana. Meu pai trabalhava 6 meses na agricultura, 6 meses na construção civil. Eu aprendi as duas coisas com meu pai. Só que ele não queria que eu fosse para a roça. A roça lá é diferente da nossa roça do Goiás, filho. A roça do Goiás, quando eu cheguei no Goiás, que me chamaram para ir na roça, eles falaram: pastor, nós vamos, sexta-feira vamos almoçar na roça. Eu falei: meu Deus do céu, roça de novo. Só que quando eu fui, era uma fazenda extraordinária, e eu entendi que a roça para eles é uma bela fazenda que eu só via nas novelas ou nos filmes. Correto. Então eu venho desse lugar, um lugar onde uma cidade na minha época, 8.500, 9.000 habitantes existia, aonde a informação não chegava. Aonde a informação ela só chegava para manter ainda mais as pessoas escravas numa visão a qual elas tinham recebido dos seus avós, dos seus bisavós e dos seus pais. Porém, eu sentia dentro de mim que algo extraordinário
tinha para acontecer. E eu fui buscar essa informação e eu descobri que existia um mundo de liberdade e que essa liberdade, se você acessasse a fonte correta, você poderia usufruir disso. Com isso, eu tive a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade de acessar essa informação e mudar a minha mentalidade. E aí eu me tornei, primeiro, um filho bem-sucedido, depois um marido bem-sucedido, um pai bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, até que Deus me deu a função, a missão na terra de ser um sacerdote. Hoje eu sou mentor de empresários no Brasil e fora do Brasil, e sou sacerdote espiritual, mas atuo como mentor, como treinador, não só de pessoas que caminham comigo, que são filhos espirituais, mas também de vários empresários de todas as áreas que você possa imaginar, políticos também. E Deus tem me dado uma palavra específica para esse grupo de pessoas. Eu vi o testemunho do Céu no programa anterior, quando ele disse que a mulher dele teve um sonho que eles morriam em um acidente. Isso. E mexeu muito comigo, porque ele disse que os espíritos imundos diziam: paramos a mensagem. Sim. E aquilo falou muito comigo, porque eu tenho convicção da mensagem que carrego, que é uma mensagem que liberta, que é uma mensagem que leva homens e mulheres a um nível extraordinário em Deus. E eu não tenho dúvida que as forças contrárias de cada um que nos assiste aqui hoje, elas querem tirar você do centro da vontade e do propósito qual Deus te criou. Então, não morra. Não morra. Não é tempo de parar. Não deixe que os projetos morram, porque o que as forças contrárias querem é parar a mensagem. Você carrega algo poderoso. E eu me tornei esse homem, esse ativador. Eu digo sempre que eu sou um libertador. Eu liberto para ativar. Claro, eu não sou um libertador como Jesus foi. Eu sou um libertador treinado por Jesus. Eu sou um pequeno cristão, um pequeno Cristo, levando aquela mensagem que liberta e que leva homens e mulheres ao ponto mais extraordinário. Eu devo isso aos ensinamentos do meu pai. O quanto meu pai me ensinou sobre honra, sobre lealdade, sobre verdade, sobre honestidade e sobre caminhar em uma linha reta enquanto tiver vida. E tive pais espirituais e homens, mentores, que carregavam o mesmo caráter do meu pai, o seu Raimundo, e só contribuíram para que eu chegasse nesse ponto. E como ajudadora do meu pai, a minha mãe, que sempre dizia para mim: você não pode ser só um pedreiro. O que Deus tem para você é mais do que isso. Hoje você faz calo nas suas mãos com a colher de pedreiro, mas haverá um dia que você fará calo. Minha mãe disse isso para mim a vida inteira da minha infância. Haverá um dia que você fará calo nos seus dedos de escrever e assinar documentos importantes para homens importantes. Minha mãe viu isso sem conhecer as escrituras. E ela dizia isso para mim, me treinava dessa forma. Aquilo ficou em mim de uma forma que, ao longo dos anos, foi sendo extraído. E hoje, eis-me aqui, bem-sucedido, treinando homens bem-sucedidos. Muito bom. E para você hoje que, aproveitando esse gancho, ainda se sente perdido, não sabe para onde ir, entenda a sua mensagem. Nós vamos hoje desmiuçar sobre isso. Eu acho que é importante trazer essa mensagem para o pessoal, que a gente está passando por um momento de muita superação, né? As pessoas estão buscando cada vez mais esse autoconhecimento, buscando mentores, só que muitas dessas pessoas caem no meio do caminho, né? Eu acho importante, eu vou pegar algumas partes da sua fala, que foi o poder da mãe profetizar no filho. Perfeito. Né? Eu acho que isso é fundamental, de você entender a mensagem que você carrega, para onde você vai. Eu sempre brinco que nós temos a lanterninha na mão, mas nós estamos aqui diretamente de Alphaville. Eu sou lá do interior de São Paulo. Quando você liga o farol para pegar a estrada à noite, ele não vai te dar o caminho, né? Mas foi o que sua mãe fez, ela acendeu o farol.
ela falou, esse menino não vai ficar na colher do pedreiro, mas sim nas escritas. Ele vai continuar, vai prosperar, vai ajudar outras pessoas. E é isso que a gente vê que falta nas famílias. Os pais, ao invés de reconhecerem os seus filhos ali como imagem e semelhança, uma nova geração, a melhoria a gente quer, né? Nós como os pais queremos que os nossos filhos entendam o que a gente quer passar e Sim. melhore esse processo, né? Para que transforme a próxima geração, né? Perfeito. Tem uma coisa, Pierre, que é importante nós observarmos, é que o poder da palavra de um pai e de uma mãe, em cima do que você está falando. Uhum. A palavra de um pai, o que é um pai? Por que que precisa ter um pai instituído? A função de um pai é educar. A missão de um pai é deixar herança para o seu filho. Pai biológico, pai espiritual, pai celestial. Pai biológico, papai e mamãe. No meu caso, o seu Raimundo e a dona Teresa, que glória a Deus ainda estão vivos e eu os amo demais. Pai espiritual, um sacerdócio que há sobre a minha vida. Um homem levantado por Deus com uma função específica para liberar para mim. Papai biológico libera para mim heranças físicas. Papai espiritual libera para mim heranças espirituais que dependem da palavra de um pai e da concordância da alma desse pai para que elas venham, seja feito um download, está lá em Efésios 1:3, e venha sobre a minha vida. Papai celestial é o nosso eterno Deus, o Deus dos deuses, por isso que ele é o eterno, ele é o maior de todos, Senhor dos senhores, que nos dará heranças eternas. Então, Perfeito. É muito importante você descobrir quem você é, e isso só é possível quando você descobre de quem você veio. Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde estou indo e quem me mandou ir? Essas são as 4 perguntas que são cruciais para um pleno sucesso de um empresário, seja ele cristão ou não, de um ser humano, seja ele cristão ou não. Se ele entender essas 4 perguntas, ele tiver resposta, ele encontrar essas 4 respostas, ele inevitavelmente vai ter sucesso na vida. Repete aí para nós as 4 perguntas, acho, para frisar mais. Quem sou eu? Para onde estou indo? Quem sou eu? O que eu vou fazer? Para onde estou indo? Quem me mandou ir? Entendeu? Qual é a minha missão? O que eu vou fazer é qual é a minha missão? Quem sou eu? Qual a minha missão? Para onde estou indo? E quem me mandou ir? Essas são as 4 perguntas. Se você encontrar as 4 respostas, primeiro, quem sou eu? Porque quando eu descubro quem sou eu, fica fácil de descobrir o meu potencial. Aí eu saberei a minha missão. Dentro da minha missão, a pergunta é: eu vou executar isso onde? Aí eu preciso descobrir quem me mandou ir. Aí eu vou saber para onde eu estou indo. E aí, meu irmão, se você está... Eu costumo dizer uma coisa. Vocês são homens de negócio, são mentores. E eu costumo dizer uma coisa. Se você... Eu fui diretamente empresário durante 21 anos. 100% business. Eu costumo dizer, se você manda uma equipe de colaboradores da sua empresa em uma missão e você entrega para esses colaboradores a missão, a condução, o mapa do destino para onde eles estão indo, você também banca a viagem. Mas se um desses ou esses colaboradores desviarem a rota a qual foi predestinada por você, que é o CEO, que é o líder dessa equipe, você não tem mais responsabilidades com esse colaborador. Então, se ele errar no caminho, se algo acontecer com ele, a responsabilidade é 100% dele. Da mesma forma é com Deus. Deus nos mandou, nos deu uma identidade, nos deu um projeto, um propósito, nos deu o endereço, o local, a região geográfica mundial onde atuar e nos deu uma identidade nele. Se você sai da rota do propósito de Deus, Deus não banca você. Deus não tem responsabilidades com você. Ele te protege.
na convicção de que tu vai voltar para o caminho. Se você está 100% no propósito de Deus, Deus banca você. A palavra diz em Provérbios que a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Então você enriquece sem sentir dores, sem sacrifícios, apenas com esforço. Se tem havido sacrifício, é porque você está na rota errada. Pegando esse gancho aí do que você está falando, eu sempre tive uma curiosidade. Você vai em igrejas, você olha pessoas, sempre tem geralmente uma senhorinha, um senhor, pessoas humildes ali. Você olha para aquelas pessoas, você vê uma fé. Você vê uma vontade, ali tá ali no culto toda semana, todo dia, mas você não vê uma prosperidade financeira na vida dessas pessoas. O porquê que, às vezes, essa fé que ela tenha não traz essa prosperidade no financeiro dela? Boa pergunta. E é uma pergunta que, inclusive, se quem está nos assistindo entender a resposta, vai encontrar... duas das 4 perguntas que eu fiz. Pensa comigo. O que é fé? Para responder sua pergunta, nós temos que fragmentar o assunto. O que é fé? A palavra diz que fé é a certeza das coisas que você não está vendo e a convicção de que você vai alcançar as coisas que você espera. Então, o que é que coisas que você espera são essas? Eu vou resumir para você por uma perspectiva da neurociência, por uma perspectiva da ciência em si, da psicologia, da terapia. Eu sou formado terapeuta integrativo para entender melhor o comportamento e a expressão corporal do homem. Bom, não só por isso, mas esse foi o motivo que me moveu. O que é fé? Respondendo de uma forma científica. Fé é saudade do futuro. Você ter fé é você ir buscar aquilo que você já viu em uma visão, em um sonho, em um sentimento, ou alguém falou para você. Quando alguém estava dizendo, você se viu naquele lugar no futuro e você diz assim: uau, é possível. Então fé é saudade do futuro. É ir buscar viver materialmente aquilo que você já viu em suas emoções ou em seu espírito. Por que a senhorinha vai à igreja? Dentro da sua pergunta. Porque ela tem fé. Ok. Que fé ela tem? A fé que ela tem é baseada na amplitude da mentalidade dela. Por exemplo, quando ela vai à igreja, ela está indo atrás, muitas vezes, que os filhos se convertam, que o marido venha à igreja e pare de beber, e que ela não passe mais apertos financeiros na vida. Então ela vai passar os anos dela com a mentalidade de que, se ela tiver o suficiente para viver, já é o bastante, não precisa mais. Perfeito. Eu tenho dito que Deus não habita na pobreza. Deus não criou a pobreza. A pobreza não é um projeto de Deus para os seus filhos. Vocês 3 são pais. Sim. Vocês projetam que os filhos de vocês sejam pobres? Jamais. Nunca. Se nós estamos aqui hoje, nós estamos cumprindo um propósito de vida para que não sejamos punidos pela colheita do futuro com uma colheita ruim e nossos filhos sofram com isso. Todos os que estão nos assistindo aqui, que são pais ou que são filhos, vão concordar comigo que carregam em seu interior a busca de encontrar o ponto mais alto em Deus para que seus filhos não colham más frutos e que eles não sofram o que vocês já sofreram e nem muito menos guerreiem as guerras que vocês perderam. Por isso nós queremos vencer as guerras. Então, a mentalidade é um problema. Se a mentalidade é uma mentalidade pequena, a fé é pequena. O objetivo é pequeno. A busca é pequena. E você vai se contentar com qualquer colheita que você alcançar. Porque tudo que você alcançar, você vai entender que é bastante para você. Então, existe um processo. Só que isso, Pierre,
isso foi plantado lá no nosso tataravô, no nosso avô, no nosso bisavô, no nosso avô, nos nossos pais, e está plantado em nós. Geracional. Processo educacional. Eu vou falar da nossa nação. Nós estamos para mais de 40 países aqui. Eu vou dar exemplo do Brasil. Processo educacional no Brasil é um processo que impede você de ter uma mente expandida para alcançar objetivos. Eu não estou falando de riquezas. As riquezas, elas são parte fundamental da prosperidade. Eu estou falando de prosperidade. Deus quer que sejamos prósperos. Jesus tem total interesse em que sejamos prósperos. Quando a tua mentalidade muda, quando você sai de um processo educacional que te prende, por exemplo, nós temos uma falha no processo de desenvolvimento da teologia brasileira, de qualquer denominação. Nós não temos uma falha na teologia, nós temos uma falha no processo de desenvolvimento. Por quê? Porque quem lê e ensina pelo aspecto do entendimento que tem. Nós temos um grande problema no Brasil. Todos dizem que a Bíblia tem várias interpretações. A Bíblia não tem várias interpretações. A Bíblia só tem uma interpretação que pode ser aplicada várias vezes em várias situações diferentes. Aplicações são diferentes. Você pode ler Bíblia e aplicar na sua empresa, como você pode ler Bíblia e aplicar na sua família, como você pode ler Bíblia e aplicar na igreja ou aplicar no time de futebol que você participa. Perfeito. A aplicação é que é diferente. A interpretação é uma só. Por que não prosperam? Porque não tem mentalidade. Porque quando foi ensinado, quem os ensinou tem a mentalidade aprisionada lá no ensino fundamental e médio. Quando lê um texto bíblico, eu costumo sempre falar sobre 2 Coríntios 9:6, Paulo disse assim: e digo isto, aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito. Sempre que eu prego isso, ensinando nos seminários que eu dou, nas imersões que eu dou, é um dos primeiros textos que eu leio e eu pergunto para o público: o que vocês veem? Todo mundo responde: semeadura. Paulo não está ensinando a semear. Paulo está ensinando a colher. Se você quer colher pouco, semeia pouco. Se você quer colher muito, semeia muito. Se nesse momento tiver um teólogo, professor, que a mentalidade dele não foi expandida, ele estiver me ouvindo, ele vai dizer que eu estou mentindo. Porque ele não consegue ver colheita na Bíblia, ele só consegue ver sacrifício. Ele só ensina sacrifício, ele só consegue ver sacrifício. Irmão, a palavra de Deus é um testamento de prosperidade. Então o problema está na mentalidade. Show. Para você em casa entender isso, totalmente disruptivo, isso que o apóstolo veio trazer para nós aqui. Então, o que a gente quer aqui com o Epicentro Business, só esteja com o coração aberto e com o ouvido atento. Eu vou partir para uma pergunta aqui para o apóstolo. Coisa muito comum de acontecer, né? E vamos ver se a resposta, né? Porque se ele dá mentoria, se eu souber, para os empresários, né? Porque quando o empresário começa a prosperar, ele não consegue permanecer na igreja. É simples. Essa visão do professor de teologia, não vou chamar de teólogo, vou chamar de professor de teologia, ela é uma visão que não permite que a pessoa enriqueça. Então você está no culto, você está na escola bíblica, você está no curso de teologia, seja ele básico ou avançado, e você está vendo eles dizerem toda a vida que o pobre tem um lugar específico no reino dos céus. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que vai chocar quem está nos assistindo. O pobre não entrará no reino dos céus. Uau! Repete isso, por favor. O pobre não entrará no reino dos céus. A Bíblia é clara com isso. Mais uma vez, se tiver um professor de teologia me assistindo, ele vai pirar, ainda vai pegar esse corte e vai me botar nesses... Vai te cancelar. Tem um negócio que eu curto lá, eu vejo lá, que é o Instagram, que eles ficam fazendo esses cortes e detonando quem fala. O pobre não herdará o reino dos céus. Está na Bíblia, irmão. Aquele que não produz, tudo é tirado dele, ele é lançado no fogo ardente, na chama.
Então, a mentalidade da liderança, eu vou falar do Brasil porque a mentalidade brasileira, mas não é só no Brasil, é de onde eu também aprendi. Eu vim de um sistema religioso tradicional, e se você deixa de ir ao culto no domingo porque você teve que fazer uma viagem de negócio, você já está em pecado e está se afastando de Deus. Isso é mentira, irmão. Você não está em pecado. Muitos empresários, escrevi um livro agora, chama Neutralizando a Raiz de Todos os Males. Inclusive, o livro vai ser lançado agora no começo do ano, mas o e-book está pronto, já está liberado nas plataformas, aonde eu falo que amar e odiar o dinheiro tem a mesma raiz. Quando é que eu amo? Quando o dinheiro é meu senhor. Quando é que eu odeio? Quando ele é meu senhor. Como assim? Poxa vida. Se tem alguém que está nos assistindo, que nos conhece, que conhece vocês, que está chateado, com raiva, achando que vocês não merecem estar aqui, nem eu, eles não estão com raiva de nós. Eles estão com raiva do que nós alcançamos e eles não alcançaram. Perfeito. Eles estão odiando o recurso que nós alcançamos. Isso é idolatria. O problema é que leram esse versículo e não entenderam. E a falta de compreensão, desse versículo, filho, fez com que a igreja empobrecesse, ficasse pobre. Quando eu não compreendo que não é o amor ao dinheiro, mas é o respeito que eu tenho que ter ao dinheiro, o que é que acontece comigo? Eu me distancio e distancio o dinheiro de mim. Deixa eu devolver a pergunta para você. Quando você pegava em dinheiro, sua mãe lhe mandava no supermercado e você voltava para casa, o que sua mãe mandava você fazer quando você pegava em dinheiro? Você lembra? Eu tinha que entregar o troco para ela certinho. Não. Quando você cumpria a missão, pegou no dinheiro, sua mãe dizia o que sobre suas mãos? Que era sujo o dinheiro, tinha que lavar a mão, não podia colocar na boca, era sujo, o dinheiro era sujo. Então nós aprendemos que dinheiro é? Sujo. Então toda vez que nós pegarmos em dinheiro, nós vamos fazer o quê? Querer livrar dele o mais Se livrar do dinheiro e lavar as mãos com o dinheiro. Aliás, do dinheiro. Por que isso acontece? Toda vez que as pessoas querem prosperar, elas têm um padrão dentro delas que está dizendo assim: dinheiro é sujo, dinheiro só traz problema. Não sei se vocês ouviram isso, mas eu ouvi isso dos meus pais. Muito. As pessoas só se aproximam de você com interesse no dinheiro que você tem, e você começa a perder as boas oportunidades e você começa a se livrar do dinheiro que você tem antes que ele chegue em suas mãos. Como que você se livra do dinheiro antes dele chegar nas suas mãos? Ficando longe dele. Criando dívidas. O dinheiro nem passa, ele pinga na tua conta e vai embora. Ele pinga no teu cofre e vai embora. É um suspiro. Não dá nem tempo de suspirar, é um gemido. É um gemido. Então nós aprendemos que dinheiro é sujo. E que nós temos que tirar o dinheiro de perto de nós. Está no nosso subconsciente. Mentalidade, novamente. E aí, o empresário cristão começa a prosperar, o líder espiritual começa a subjugar ele, dizendo que porque ele está vindo pouco à igreja, pouco às celebrações, ele está distante de Deus. O que é que esse líder tem que fazer? Esse líder tem que ter tempo de mentoria com esse empresário para ouvir ele, sarar as feridas e potencializar ele para o seu futuro, o seu destino, porque esse empresário vai gerar outros empresários no reino. O reino de Deus prosperará e a igreja de Deus não será mais miserável. Esse é o problema. O problema é que os líderes, por não serem libertos, aprisionam quem quer ser liberto. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que veio aqui dos nossos telespectadores. É verdade, isso é uma... Eu acho que é um desafio, é bem desafiador essa pergunta aqui. É verdade que o rico não vai para o céu? E por que esse é o medo que muitos empresários cristãos têm, por isso não prosperam? Mas antes do apóstolo, ele acabou de falar que o pobre não vai para o céu. E agora é o rico que não vai, então ninguém vai para o céu. Eu vou colocar, esse complemento, Ninguém vai para o céu? É porque em Mateus 19, 23, 24 diz que Jesus... Depois daquela experiência de Jesus com o jovem rico, que era para ser o 13º apóstolo, é discípulo? Alguns acreditam que sim. Vamos respeitar essa linha de raciocínio e vamos lá. Depois daquela experiência que Jesus pede o dinheiro emprestado ao jovem rico, porque aquilo é um empréstimo, a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta para Deus.
e Deus devolverá o seu dinheiro com benefício, ou seja, com juro. Então Jesus chama ele para um empréstimo para ver onde está o coração dele. Aquela é a prova de fogo dele. Ele não passou na prova de fogo. Abraão passou na prova de fogo de Deus. Então depois daquele episódio, Jesus entendendo isso, que o rico não confiava em Deus, aí Jesus diz assim, ó: em verdade vos digo, o texto vai ser bem claro, vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Jesus não disse que é impossível. Ele está dizendo que é mais fácil. Aquela agulha tem duas traduções para aquilo. Primeiro, uma porta da entrada da cidade, que quando fechava, que chegavam os viajantes fora de hora, essa porta não se abria mais, mas abria-se uma portinha pequena no centro dela chamada de agulha. E aí tinha que tirar a carga do camelo para que o camelo passasse meio que de joelhos ali. Essa é uma interpretação. Outra interpretação é uma fenda na rocha que parece com uma agulha, que servia para várias funções. Eu não vou me estender aqui porque esse não é o caso do programa hoje. Então é mais difícil, aliás, é mais fácil, Jesus disse, o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo de confiança. O camelo confia no seu Senhor, mas o rico não confia no Deus que tem. É comum encontrar no Brasil e no mundo, eu sou empresário, eu sou mentor de empresários fora do Brasil, da América, na Europa. É comum encontrar empresários que prosperaram muito e eles não conseguem mais nem ir a um culto. Eles me procuram. Eles dizem: me ajuda, porque eu não acredito mais que existe homem de Deus sincero. Não é que ele não acredita mais, é porque ele nunca achou. Ele achou homens religiosos que estão cumprindo o propósito deles, está tudo certo, não tenho nada contra. Cada um faz o que tem que ser feito. Eu fui liberto de um sistema e procuro não criar sistema para prender pessoas em outro sistema. Então, não é que o rico vai para o inferno, é que é difícil o rico confiar em Deus. E se o rico não confia em Deus, ele não vai se jogar na fé. Ele não vai se jogar. Embora ele tenha fé, ele não se joga em plena confiança. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, por que os empresários não prosperam? Sua pergunta. A parte B da pergunta que fizeram. Eles não prosperam porque eles têm medo de ir para o inferno. Quando eles começam a ficar ricos, eles começam a entrar em pânico com a questão do dinheiro, eles têm medo de ir para o inferno, eles se livram disso e não querem mais nem saber. Eles abandonam e têm prazer em dizer que abandonaram tudo para servir a Deus no altar. E aí tem uma outra questão, que é a diferença entre ministério e ofício. Show. Então é isso, galera. Vamos fazer o nosso intervalo aqui agora e voltamos para a gente entender um pouco mais sobre isso, que eu ainda estou curioso. Por que o pobre vai para o inferno? Vai queimar no fogo? No inferno não, vai queimar no fogo. E vai deixar isso para o segundo momento do nosso programa. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Voltamos agora para o segundo bloco aí do nosso Epicentro Empresarial. Apóstolo, no primeiro bloco aí você me deixou a gente bastante curioso, falando sobre ofício e ministério. O que é e qual a diferença entre um e outro? Boa pergunta. Durante uns 14 anos, 13, 14 anos da minha vida empresarial, eu vivi esse dilema. Pensa comigo. Eu era um empresário cristão que, quando me dedicava, jogava energia na empresa, a empresa fluía de uma forma poderosa. Aí eu começava a ser cobrado pelo pastor, que eu estava distante dos cultos. Aí eu voltava para a igreja, jogava energia na igreja e o que eu fazia na igreja fluía de uma forma poderosa, só que eu tirava a energia dos negócios. E aí eu ficava nessa guerra de equilíbrio a vida toda, ao ponto, não só por causa disso, mas ao ponto de não ter a energia correta lá, de ter tido 2 histórias de insucesso financeiro na vida, que foram muito dolorosas para mim e para minha família. Sou pai de 4 filhos. Sou casado com uma mulher extraordinária, que eu digo sempre que 90% do homem que sou é minha esposa. 10% é eu ajudando ela a fazer o que ela disse para eu fazer. Entendeu? Dos 10% eu obedeço a ela. Eu entendo isso perfeitamente. Então vocês que são casados, quem não é casado aí se prepara, porque vai ser assim. Então, eu não entendia, eu já era inclusive pastor auxiliar, e eu não entendia qual era a diferença, eu nem sabia que tinha ministério e ofício. Só que o meu ministério era ser empresário. O meu ofício era auxiliar como pastor. E eu achava que meu ministério era ser pastor e o meu ofício era ser empresário. Eu queria que os negócios gerassem dinheiro para que eu pudesse ajudar a igreja. E como eu me sentia bem resolver o problema dos irmãos na igreja e não me sentia bem resolver os problemas dos colaboradores e dos clientes na empresa, porque colaborador e cliente nunca te agradece. Sim. O irmão da igreja, graças a Deus que o Senhor me ajudou. Então, era uma questão almática também que eu tinha, que louvado seja Deus, fui liberto disso há 8 anos atrás. Então, eu jogava a energia de ministério no ofício e a energia de ofício no ministério. Qual o grande problema? Muitos dos que estão nos assistindo são apóstolos, mestres, evangelistas, profetas e pastores do mundo business. Todos nós temos um desses dons dos 5 ministérios. Todos nós. Só que as pessoas, por terem a experiência com Jesus, elas acham que elas têm que estar no altar da igreja. E não há altar mais extraordinário na sua vida do que o seu escritório na sua empresa. Aquilo ali é um altar, irmão. A mesa de reuniões com a sua equipe é um altar extraordinário. E de repente você é um homem que o seu ministério é ser empresário e você... Vou dar um exemplo. Se você é um empresário que atrai muitos empresários, eles gostam de estar nos eventos, nas reuniões que você faz. O que é isso? Você é um evangelista. Se você é um empresário que tudo o que você ensina, as pessoas recebem, aplicam e dá resultado, você é um mestre. É o ministério empresarial com o dom de mestre dos 5 ministérios. Mas se você é um empresário
que abre várias empresas, vários negócios, que contribui com várias empresas, vários negócios e vários empresários, que expande a visão deles e mostra para eles os caminhos que eles têm que seguir, você é um apóstolo. Mas se você é um empresário que tem uma visão de futuro e tem um papel de orientar os seus amigos e os amigos dos amigos para não caírem em ciladas nos negócios, você é um profeta. Olha que legal. E se você é um empresário que o seu papel é cuidar como irmão, como amigo, aconselhar e orientar outros empresários, você é um pastor. É o ministério empresarial em ação. E seu ofício? Se dedicar às coisas de Deus no templo, se você congrega ou não. Se você não congrega, se você vai numa célula, na célula. E se você nem vai na célula em nenhum outro lugar, mas você se dedica ao corpo de Cristo no meio em que você está inserido, seja social, seja familiar, seja empresarial, ou seja espiritual. Não importa. Mas você está contribuindo para o reino de Deus. E aí o ofício é uma coisa e o ministério é outra coisa. Eu não sei se eu fui claro com a minha resposta. Para mim foi maravilhoso. Mas agora eu tenho certeza que não só em mim, mas quem está assistindo ficou uma dúvida. Que é o seguinte: eu quero aprender mais sobre isso. Opa! Como que eu faço para aprender mais? Onde eu busco essa informação? Porque para mim foi uma expansão. E como diz Albert Einstein, né? Uma mente expandida não volta ao tamanho... Jamais volta ao tamanho original. Então, é uma dúvida particular minha, mas eu tenho certeza que vários que estão assistindo ficaram com essa mesma dúvida. Aonde eu busco mais conhecimento sobre isso? Olha que legal. Sua pergunta é muito oportuna. Por ser nordestino, eu estudando, descobrindo, tentando descobrir minhas raízes, eu descobri que sou judeu. E descobri que o Brasil não foi colonizado por portugueses. O desbravamento do Brasil foi por homens disfarçados de católicos que eram judeus que vinham de Portugal. Olha que interessante. E eles entraram pelo Nordeste. Paraíba, Bahia, Ceará pegou porque pegou Paraíba e Pernambuco, Ceará tem muito. Os costumes da minha mãe e da minha avó são costumes de judias. Os costumes do meu pai são... Meu pai nunca leu a Bíblia, mas me ensinou. Eu depois que comecei a conhecer a Bíblia, eu falo, ué, o papai parece que conhecia esses textos. A mamãe parece que conhecia esses textos. Uhum. Porque veio uma tradição, só que foi misturada no Brasil com outras tradições, para que eles não fossem descobertos. Isso é uma história longa, eu só quero dar um spoiler para vocês entenderem. Ok. Com isso, voltando a quando eu me apresentei lá no início, no primeiro bloco, eu descobri que eu poderia encontrar mais do que o que eu já tinha encontrado. Só que o que eu buscava, na verdade, era expandir minha mente. E a minha mente tinha que ser uma mente hebraica. Eu não sabia disso. A nossa mente é uma mente greco-romana no Brasil. Nós lemos a Bíblia de uma forma tão errada que nós ainda acreditamos que o Novo Testamento foi escrito por uma linguagem grega. E não foi escrito no aramaico, que era um dialeto do hebraico. E foi transliterado para o grego, aí quase ninguém sabe disso, infelizmente. Foi transliterado para o grego e no grego foi posto costumes gregos. E aí quando foi transliterado para o inglês e o português, aí bagunçou tudo. Uhum. Mas veja só, você também é ferreira, né, Pierre? Sou ferreira. Você sabia que nós somos ferreira de uma raiz muito poderosa de João Ferreira de Almeida em Portugal? Não sabia. Pois Tô é. sabendo agora. Nosso parente, nós temos esse legado. E ele traz um outro legado que vem de Israel, que chama Berzel, no original, nosso sobrenome. E depois, em particular, eu vou te mostrar o que é isso, porque eu não vou falar aqui não, deixar o pessoal curioso para saber. Maravilha. Bom, com isso, eu comecei a expandir minha mente e buscar uma mente que pensasse como os hebreus pensavam. Todo mundo que está nos assistindo tem curiosidade de saber por que o judeu é rico. Agora a pergunta é, você tem curiosidade de saber por que o árabe é rico? Você já teve essa curiosidade? Ou a igreja que você congrega ou congregou ou aprendeu diz para você que não se misture com os árabes que vai todo mundo para o inferno? Houve um tempo que eu fui mentoreado por uma família de árabes
Porque eu fiz a pergunta, fala para mim o que aconteceu com Ismael. Porque o que aconteceu com Isaac eu sei tudo. Mas o que aconteceu com Ismael depois da cena dele no deserto, no poço com a mãe dele, e Deus falando com a mãe dele, a partir dali eu não sei de mais nada. E eles me convidaram, eram meus clientes na minha fábrica, e me convidaram a ir comer uma costela de vaca à moda árabe no sábado, e eu fui, e eu ficava indo quase todos os sábados para aprender com eles. E eu descobri uma coisa com eles, que o segredo não está no judeu. Não está. O segredo está com o judeu, mas não está no judeu. E por que o árabe prospera tanto? O segredo também não está no árabe. O segredo também está com o árabe. Só que o segredo está em Abraão. E eu sempre fui um apaixonado por Abraão e não entendia por quê. Quando eu sendo mentoreado pelas riquezas com a família de árabes, muito importantes, inclusive esse amigo, eu não vou falar o nome dele porque eu não perguntei ele se eu podia falar. Eu vou estar com ele agora final de ano. Uhum. Ele era o número 1 do emir de Brasília, ou seja, do sacerdote naquela época. E às vezes eu estava na mesa e eu discordava de um assunto, eu dizia, mas na Bíblia diz assim. E aí eles ficavam zangados e tava ele com os sobrinhos ali, uns 8, 10, 15, sei lá. E eles começavam a falar em árabe. Eu ficava com medo. Falava, cara, eles vão explodir eu aqui, vão me matar. Aí eu, calma. Eu falo assim brincando, gente. Eu, calma, cara, eu tô aqui por causa de pai Abraão. E toda vez que eu falava pai Abraão, eles iam, tá certo, o pastor tá aqui por causa de pai Abraão. Vamos voltar pro assunto. E eu descobri que em Abraão, 2066 anos antes de Cristo, foi fundamentado um negócio que nunca faliu. Olha que interessante. Houve uma divisão na família. Os caras, inclusive, estão em guerra agora, mas não entram em falência. Aí eu mergulhei na mentalidade de Abraão. E te falei tudo isso para que as pessoas entendam como descobrir mais sobre isso. Nas minhas redes sociais, e se me acompanharem, vai ter muita coisa que você vai acessar no dia a dia. Mas quando você quer aprofundar o nível, existem imersões. Agora em janeiro de 2024, nós vamos fazer pela primeira vez para um grupo aberto de pessoas. É uma imersão fechada, mas para um grupo aberto. Eu vou fazer uma imersão que chama O Negócio que Nunca Faliu. O foco é empresários. Já fica o convite para você em casa. Exatamente, o convite para você que está aí. Então nós vamos fazer em São Paulo, em Alphaville, uma imersão do negócio que nunca faliu. Por quê? Por que esse negócio não faliu? Por causa de uma mentalidade. Que mentalidade é essa? Você tem que vir comigo, porque eu não consigo te explicar em 1 hora, 30 minutos, 5 minutos, 15 minutos de um programa. Então, junto com isso, nós temos livros, nós temos seminários curtos, seminários que em sua grande maioria são gratuitos, e eu estou abrindo agora pela primeira vez. Lutei por 4 anos, não lutei contra, mas lutei para entender o time. Eu vou abrir agora uma igreja online para todos os lugares do planeta. Quem quiser nos acompanhar, ter acesso para nos acompanhar. E nessa igreja nós vamos ter pastores cuidando das pessoas individualmente, e nós vamos ter eu ensinando para eles como se nós estivéssemos presencialmente e juntos. Que legal. Já tem rede social que a pessoa já pode ficar ali esperando o lançamento? Já tem alguma coisa aí? Eu acredito que o caminho mais ideal é seguir na minha rede social principal, que é o meu Instagram. Qual que é? AP João Paulo Ferreira. Já fica aí, galera. Repetindo, AP João Paulo Ferreira. Segue lá para vocês saberem mais informação. É algo bem disruptivo, né? É algo que vem para revolucionar mesmo, né? Esse mundo que acaba ainda sendo um pouco conservador com o digital, né? Cara, parabéns aí pela iniciativa. Olha que legal. Na nossa última imersão, nós falamos agora sobre o ano 5.784, que é o calendário de Deus para a humanidade. Tem um amigo meu que é judeu e ele diz assim, o Alberto Flo, ele diz assim, o ano 5784 é o aniversário de Adão e Eva. E é mesmo. E aí a gente falando nessa última imersão, e nós levamos a mentalidade do povo para algo muito poderoso, para que eles entendessem que
existe um caminho excelente para alcançar esse patamar. Se você quer vir pela igreja online, você vai me seguir lá e vai colocar: quero fazer parte da igreja online. A minha equipe vai jogar você em um grupo. Agora mesmo nós vamos ficar 12 dias de imersões aberta para quem é da igreja online, em um grupo onde você vai ter a oportunidade de receber essas informações. Aqui em Alphaville, presencial, tem encontro? Tem encontro. Nós temos ainda uma célula. Quando eu digo ainda, é porque eu não sei o que Deus vai fazer. Na verdade, é a forma de dizer assim: eu não quero que seja uma igreja física. Sim. Não é por nenhum outro motivo, é por causa da velocidade da informação. Mas não está no meu querer. Se assim Deus fizer, nós teremos um lugar de encontro. Nós temos mentorias que existe uma inscrição para poder você participar, e mentorias que não existem inscrições. Então, em Alphaville, nós estamos presencialmente, semanalmente, atendendo e fazendo um movimento específico, e o meu foco é mudar a mente do empresário cristão para que ele pense como Abraão pensou e para que ele deixe, porque na verdade o homem bom na Bíblia, diz o texto, que é aquele que deixa a herança para os seus filhos, para os filhos desses e para os filhos destes. Chamaram Jesus de bom, e Jesus disse: por que me chama de bom, se bom é meu Pai? Então, eu não estou me referindo àquela palavra no original que chamaram Jesus de bom. Eu estou me referindo ao texto que diz que o homem de bom caráter, o bom gestor, o bom pai, o bom empresário, ele deixa a riqueza para a sua 4ª geração. E a mentalidade abraâmica faz isso. Faz com que você deixe riqueza e que Deus visite até 2.000 gerações a partir de você por causa das sementes que você plantou na terra. Apóstolo João Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você veio desse mundo empresarial, do business, atendeu e atende hoje, né, muitos empresários. Eu queria entender hoje qual a maior dificuldade do empresário. Ele vem te buscar pensando no acesso espiritual, ou ele tem um problema dentro da empresa e ele sabe que você, vamos dizer assim, cuida da retaguarda, como a gente fala, né, do ser humano, não só da empresa. Qual que é o ponto, a sua maior demanda nesse processo com o empresário? Veja só, Pierre, essa pergunta ela é muito oportuna e muito valiosa. Essa é a pergunta de $1 bilhão. O problema do empresário hoje, o desafio do empresário hoje, é porque ele cansou de buscar estratégia para o negócio dele dar certo. Ele quer encontrar a raiz genuína que vai manter a árvore gerando frutos, e ele só precisa dar manutenção no adubo e na irrigação dessa árvore. E essa raiz, ela não está em outro lugar a não ser no espírito. Então, quando o empresário me procura hoje, ele me procura como um treinador, como um mentor, alguns como pai espiritual. Mas não importa. A busca sempre é a mesma. Deixar de perder tempo e dar o resultado que sempre buscou dar, para que tenha paz em sua família e para que quando chegar na sua velhice, ele não tenha uma velhice cansada. Ele possa usufruir daquilo que ele plantou na vida toda. Isso é inconsciente dele, mas é isso que ele está buscando. Então, quando ele chega, eu faço um download espiritual da informação que tem sobre ele e materializo isso e mostro para ele. Existem ferramentas para isso, bíblicas, e mostro isso para ele. Quando ele vê, ele fica impactado. Por exemplo, tem um empresário agora, 61 anos de idade. E quando nós estávamos numa mentoria, ele disse: se eu tivesse descoberto isso há pelo menos 20 anos atrás. Eu falei: mas tenha calma, você só tem 60. Ainda tem 40 para nós trabalharmos aí. Vamos cuidar de você. Eu vou indicar o Pierre para cuidar de você, que tá sendo... Vocês sabem, Pierre tá dando... Para quem não sabe, Pierre tá dando cor em mim todo dia. Dá cor aqui no Brasil, ele me deixa todo quebrado como treinador, tá arrebentando comigo. Mas eu tô me sentindo muito bem. O trabalho do Pierre é excepcional. Eu fiz essa pergunta porque ao longo da jornada
desse atendimento com o treinador físico-comportamental, eu vejo que o empresário ele tem um capital intelectual muito grande, né? E empresários muito bem sucedidos estão sempre buscando a cereja do bolo, cada vez mais, aprofundando, e muitas vezes eles chegam num platô que ele acredita, e aí você colocou muito bem que é necessário uma expansão da mentalidade, porque às vezes ele acha que ele atingiu $1 milhão, mas aquilo pode ser só o começo do processo dele. Pierre, eu vi um vídeo ontem das empresas que estão falindo no Brasil e eu me assustei com a informação. Eu não vou citar aqui, mas empresas que nós sempre achamos que elas eram empresas muito bem fundamentadas e que o prejuízo, a dívida está na casa dos bi, acima de bi. A grande pergunta que eu me faço quando eu vou treinar alguém, quando eu vou, seja numa mentoria em grupo, como a imersão que teremos do negócio que nunca faliu, ou seja numa mentoria individual ou num grupo menor, nós chamamos aqui em Alphaville de high ticket. Sim. A grande pergunta é: por que isso acontece? Por que o empresário tem medo de perder tudo um dia? Aí o empresário que disser, eu não tenho medo, mentira dele. Todo empresário tem esse medo, tem esse receio. Ele trabalha todos os dias para que ele não perca o que ele construiu. Quando ele chega no bilhão, no milhão, seja lá onde for, ele vai trabalhar para não perder o que construiu. Por quê? Por causa da raiz. A raiz dele não é uma raiz que vai perpetuar. Se ele for para a raiz certa, se ele for plantado no lugar certo, ou, como diz Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao rio, que no devido tempo dá o seu fruto e a folha não cai. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o pecador, o ímpio, o escarnecedor está no meio da gente, está dentro da igreja, inclusive. Sim. Porque aquele salmo foi dito no arraial para o povo, não foi dito para quem estava no mundo numa balada, não. Então, quando o empresário ele busca, como busca também você, ele quer a raiz, ele quer resolver na raiz o problema. E essa é a nossa especialidade. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta. O empreendedor, o empreendedorismo e a família, ela tem que andar alinhado. Quem primeiro? A família ou o negócio? Ou o negócio dá certo, depois você arruma uma família. Ou você arruma uma família e você não tem negócio. Como que a pessoa vai entender isso daí? Ela que está começando agora. Se você for perguntar para um religioso, ele vai dizer primeiro Deus. E não é. Deus, ele é o lastro, a plataforma de tudo. Primeiro a família. Eu vou responder com uma só frase. Nenhum sucesso suprirá a falência da sua família. A família é a base de tudo. Muito forte isso. Caramba. Apóstolo, como é de costume aqui, a gente sabe que isso que vai para a internet vai ficar eternizado, né? Isso aí provavelmente gerações futuras vão estar vendo e aprendendo esse conteúdo. Mas além disso, eu gosto de fazer exercício de imaginação. Que se esse programa, nesse exato momento, tivesse na palma da mão de todo mundo, na tela do celular de todo mundo, no outdoor, na rádio, onde a pessoa tivesse, se tivesse uma pessoa, teria forma da pessoa ouvir. Qual mensagem que você daria para as pessoas nesse momento? Desistir é abortar. Quando você desiste, você causa um aborto, é um crime. E você não pode desistir de um propósito que não é seu. O que Deus escreveu para a sua vida não é seu, é de Deus. Como que você vai desistir de algo que não é seu? A missão é sua. Então, se você desiste, você está causando um crime, é um aborto, isso é pecado. A palavra é: quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Continue. Show! Acho que essa mensagem aí é muito forte, impacta bastante. E eu queria passar aqui mais uma vez te agradecer, tá? Agradecer sua presença aí, o seu tempo. E eu tenho certeza que foi de grande valia
Para mim, então, expandiu da minha cabeça. Vou sair daqui outra pessoa com o conteúdo, com o aprendizado que você deu. Agradecer mais uma vez a presença aqui dos meus ilustres amigos e sócios, Leandro, Pierre. Mais uma vez, muito obrigado, é uma honra. Agradecer você que está aí em casa, nos assistindo, está aí acompanhando e aprendendo junto com nós. E sempre lembrando, todo aprendizado não é só pra gente, é pra gente transbordar e mudar a rota, mudar a vida de quem convive conosco e para isso ser de gerações para gerações. Muito obrigado, meus amigos. E até o próximo programa. Uma honra participar. Deus abençoe. Valeu. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Valeu, gente. E lembrando, na próxima semana, Epicentro Business, toda segunda-feira, às 19 horas, TV Barueri para o mundo. É isso aí. Procure a gente nas redes sociais, deixa a pergunta também lá. A gente está aqui para os próximos programas levar tudo que é informação nessa área para vocês.